ver, se vê da mesma forma. Aprendemos sobre a pureza de consciência, né? Aprendemos sobre o perdão. Que mais? Aprendemos sobre a amizade. Quem lembra do outro? Ninguém nem lembra mais? Autoridade. Princípio da autoridade. Muito bem. Amanda, boa noite. Chegando. Muito bem. Então, nós estudamos esses 5 princípios e hoje nós vamos aprender mais um princípio já em uma segunda etapa, que lá no boletim de vocês, tá? Se vocês continuar estudando aqui, vocês vão ver que vai estar lá Princípios de Vida 2. Vocês já fizeram concluir o Princípios de Vida 1. Então, nós vamos entrar hoje no Princípios de Vida 2. E nós vamos abordar mais um princípio de vida, tá? Que é muito importante também para a nossa vida cristã, tá? Relembrando a vocês que princípio é o ponto de vista de Deus sobre a nossa vida. Então, tem vários assuntos. A Bíblia, a gente vê que é um livro completo, e lá na palavra de Deus nós vamos encontrar tudo que nós precisamos sobre a nossa vida. Lá é o manual, é a nossa bússola, lembra que eu falei? É o nosso norte. Quando a gente está desnorteado, volta para a Bíblia e procura aquele assunto que você acha que está precisando na sua vida de melhorar, e você vai trabalhar ali e Deus vai te orientar, né? Princípio é a orientação de Deus, tá? Você sabe que a palavra de Deus diz que de Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Você sabe o que é alfa e ômega? É a primeira letra do alfabeto grego, é alfa, né? E a última letra é o ômega. Então, significa que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, onde está Jesus dirigindo, orientando a nossa vida, a gente vai ter tudo o que a gente precisa, tá? Então, eu considero essa matéria aqui, ela é como uma continuação do um com Deus. Ela é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Quando eu fiz seminário, essa matéria tinha o nome de desenvolvimento pessoal, e ela abordava temas assim para o nosso crescimento. Enquanto vocês estão ganhando conhecimento bíblico lá na aula de Velho Testamento, né? Estão adquirindo conhecimento de se comunicar em arte de falar, em homilética com o pastor Gilberto, estão adquirindo conhecimento bíblico em escatologia. Aqui vocês estão adquirindo desenvolvimento pessoal, entendeu? Esse é o objetivo dessa matéria, que vocês aprendam a usar todos esses conhecimentos que vocês estão adquirindo e muito mais estão por vir. Se vocês continuar firme aqui no seminário, logo a gente, terminando essa rodada, vem novas matérias, tá? Se você quer ter um ministério, você vai aprender a trabalhar no ministério, ter um ministério, desenvolver, aplicar isso aí que você está conhecendo. Se você quer só aprender, só para você adquirir conhecimento, para você também poder compartilhar com alguém ali perto de você, só aprender mesmo mais de Deus, se aproximar, melhorar o seu relacionamento com Deus, também você está no lugar certo, tá? Então, essa matéria aqui, que é o princípio de vida, eu acho ela muitíssimo importante para a nossa vida cristã. Então, enquanto você está aprendendo as outras coisas, lá, né, para você adquirir conhecimento, aqui você vai estar aprendendo como usar o seu conhecimento com sabedoria, ok? Então, o nosso princípio de vida que nós vamos estudar hoje
é sobre, vamos ver o que o Daniel vai por aí. Tchan, 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 tchan. O princípio de vida é sobre o princípio da disciplina, tá? Vamos aprender o que é disciplina. Falou em disciplina, a gente já pensa numa vara, né? A gente já pensa num cajado, a gente já pensa numa bronca. Por quê? Porque a disciplina, do ponto de vista humano, é correção, é castigo, é uma varinha, é um puxão de orelha. Mas nós aprendemos aqui que princípio é o ponto de vista de Deus sobre a vida, sobre os assuntos que têm a ver conosco. Então, o ponto de vista de Deus sobre a disciplina é que a disciplina é um processo pedagógico, um processo de ensino. A disciplina não tem a ver com o que está errado, né? Não tem a ver com o que está errado. Por exemplo, eu vou receber uma disciplina porque eu errei nisso. Não, tem a ver com ensino, né? Ensino. Nós vamos descobrir hoje que eu tinha uma ideia dessa forma também, né? Eu fiz um negócio errado, recebi uma disciplina. Na verdade, se você for disciplinado, você não vai precisar de ser corrigido. Isso aí que nós vamos aprender no decorrer dessa aula de hoje. Então, a disciplina não tem a ver com o que está errado. É um processo de ensino, de transformação e de formação da pessoa. Deus quer que você aprenda coisas. Deus quer que você transforma coisas na sua vida. Deus quer que dentro desse processo que vocês estão aprendendo coisas, que você deixa Deus trabalhar na sua vida, como aquele oleiro que pegou aquela pelota de barro e colocou na roda, e ele foi rodando e manuseando e trabalhando e se transformou num vaso, tá? Então, Deus quer fazer isso conosco, Ele quer transformar a nossa vida num vaso de honra, num vaso bonito, tá? E por isso que precisa-se de disciplina, tá bem? Então, nós vamos aprender hoje o que é disciplina. Então, é simplesmente um processo pedagógico, uma forma de aprender. Nós vamos ser disciplinados. Esse processo começa quando você se dispõe a seguir a Cristo até o final da nossa vida, e eu acho que até na eternidade nós vamos aprender muitas coisas, né? Porque eu acho que aprender é muito bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender coisas. Aqui em casa eles brincam comigo porque eu faço cursos disso, cursos daquilo. Eu gosto, duas coisas que eu gosto. Eu gosto de ensinar e eu gosto de aprender. E eu gosto de sempre ensinar as coisas que eu aprendo, tanto assim, de forma prática, de coisas é, manuais, de conhecimento, como também de vida, né? Coisas que Deus tem ensinado para mim, como pessoa, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então, eu acho importante aprender. E, então, eu acho muito legal que isso aí que continue para sempre. Eu quero que até a eternidade eu quero estar aprendendo muito, tá? Então, vamos lá, vamos para frente. Ah, peraí, eu quero... tá. Depois a gente volta naquele versículo lá, tá, Daniel? Vamos primeiro ver isso daqui. A dificuldade de entender a palavra de Deus no processo de pedagogia, né? Pedagogia tem a ver com ensino. Aqui tem pedagogas aqui, ó, nessa sala. A Gabriela, minha filha, é uma pedagoga. A Amanda é pedagoga. A Tainara é pedagoga. Tem mais alguma pedagoga aí? A Kessia também. Tem mais gente que pedagoga aqui? A Débora. Tem vários pedagogos aqui, olha que legal. Então, a pedagogia é a arte de ensinar, né? Pedagogia é a arte de ensinar. Quem ama ensinar
ama pedagogia. Então, a palavra de Deus, ela tem um caráter pedagógico, um caráter de ensino, tá? E nós temos uma dificuldade de tomar a palavra de Deus e querer aprender, né? Não só aprender, mas viver esse processo de ensino que ela produz, tá? Então, as pessoas, elas são focadas no resultado, em desempenho, sempre avaliando as coisas pelo juízo. Por exemplo, a gente fala, se eu estou me dando bem com isso, é porque eu estou fazendo isso certo. Então, a gente olha primeiro o resultado da nossa vida, de alguma coisa, para a gente avaliar se a gente está certo ou não. E nem sempre é assim, tá? Então, nós somos focados no resultado, a gente, em vez de começar pelo princípio, lembra que eu ensinei que Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, a gente sempre olha lá pelo fim. Então, se o fim deu tudo certo, é porque o princípio deu certo. A gente está no princípio de Deus. A gente foca também no desempenho, né? Sempre avaliando as coisas pelo juízo que a gente faz das coisas. A gente faz um julgamento, se aquela pessoa está enriquecendo, se ela está prosperando, é porque ela está fazendo tudo certo na vida dela. Né? Se aquela pessoa está se dando mal, ela está desobedecendo. E olha, gente, nem sempre é assim, tá? É muito bom que a gente comece a aprender o que é essa pedagogia de Deus, para a gente ver que nem sempre as coisas funcionam dessa maneira. Porque nós temos essa tendência de fazer esse juízo de mérito. Eu fiz isso, eu mereço isso. Até a Amanda estava falando para mim, né? Eu tenho uma tendência também, por exemplo, meus netinhos fazem alguma coisa que eu acho legal, eu quero é, bonificar eles, né? Eu acho legal motivar a criança. Só que a gente também tem que tomar, e ela, às vezes ela fala, mãe, nem sempre ela tem sabedoria, ela fala, nem sempre você pode, toda vez está dando alguma coisa, porque eles têm que entender que tem coisa que eles têm que fazer porque é um dever deles, né? Porque a gente tem essa mania de juízo de mérito. Se a gente sempre faz alguma coisa querendo algo em troca, então a gente já está querendo achar que tudo a gente tem merecimento, quando isso não é verdade, não é o que a Bíblia ensina, tá? E então aí, se a gente ficar com esse pensamento, o que, que vai acontecer? Toda hora que acontece alguma coisa, a gente logo pergunta: o que, que eu fiz de errado? Né? Se eu adoeço, ai, o que, que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Ou se não, uma pessoa adoece, ou ela perde o emprego, ou ela perde um bem, a gente já pergunta, o que, que será que ela fez de errado? Aí eu pergunto para vocês, nós vamos voltar no versículo que nós passamos agora há pouco, e eu vou perguntar para vocês, por acaso Jesus fez alguma coisa errada? Jesus não fez nada errado. E nós vamos ver que no versículo que nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos ver, o Daniel vai achando lá, que fala que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Você pode pôr lá para mim, Daniel? Hebreus 5, de 7 a 14. Nós vamos ver que Deus, ele trabalhou até na vida de Jesus homem, Jesus ser humano aqui, porque Jesus, ele ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Era, não é, né? Deus aqui na terra. Então, olha só, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, você já pensou? O Filho de Deus sendo aperfeiçoado, ele já é perfeito, Deus é perfeito, mas como ser humano aqui na Terra, Jesus teve que nascer como um bebê,
né? Olha só o que Jesus teve que suportar para se tornar um de nós, para poder morrer por nós na cruz, para poder pagar o nosso pecado. Então, ele teve que aqui, como um ser humano, ele teve que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque Jesus nasceu como um bebezinho, né? Ele tinha que ser, ele teve que ser ensinado a caminhar, ele teve que ser ensinado a falar. A gente não vê nenhum milagre acontecendo por meio de Jesus até que ele se tornou lá, na maioridade dele, do judeu, com 30 anos ele iniciou o ministério dele, e até isso a gente não vê nada. A gente vê ele vivendo uma humanidade perfeita e sendo aperfeiçoado. A gente vê que aqui, ó, ele foi aperfeiçoado, ele foi crescendo, se desenvolvendo. A Bíblia fala que ele foi crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, uma vez aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos a aprender. Aqui nesse mesmo versículo, o autor de Hebreus, ele está chamando a atenção nossa para a disciplina, uma vez que nós estamos aprendendo hoje que disciplina é aprender, né? É a pedagogia de Deus que visa o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado para a vida. Então, ele está falando aqui para esses hebreus que eles se tornaram lentos em aprender. Então, nós não podemos ser lentos para aprender as coisas que Deus tem para nos ensinar. Então, ele falou, embora a essa altura já devesse ser mestre, preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E estão precisando de leite e não de alimento sólido, nessa linguagem aqui moderna. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não é experimentado no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você voltar depois a ler esses versículos, vocês vão ver que isso é disciplina. É quando você, como uma criança pequena, você sai do leite, da mamadeira com leite, né? Depois você começa a comer uma papinha, depois você começa a comer um alimento sólido e daqui a pouco você está comendo coisa que os adultos comem. Com relação à palavra de Deus, isso significa que nós aprendemos os rudimentos. O que é os rudimentos? É quando alguém encontrou você e falou de Jesus para você aceitar a Cristo como Salvador. Você compreendeu que você era um pecador e aceitou Jesus, então você foi salvo pela graça de Cristo. Então você entrou para o reino de Deus e agora você não pode continuar como uma criança desnutrida, sem alimentação. Deus quer que você vai crescendo, você vai desenvolvendo, você vai sendo orientado por essa bússola que é a palavra de Deus, para que você possa estar aprendendo, desenvolvendo a sua vida, fazendo coisas que Deus espera de um adulto espiritual e não de um bebezinho, né? Porque se você continuar a vida inteira tomando leite e você ainda não está apto para um alimento sólido, então você não está desenvolvendo. A disciplina, então, ela não tem um juízo de mérito, você não está ganhando nada porque você fez isso, porque, primeira coisa, você foi salvo pela graça, você não merecia nada. Então, você vai entender aqui que a disciplina é para você ir se desenvolvendo, aprendendo, tá? Toda hora que acontece alguma coisa, nós perguntamos, será que eu fiz coisa errada? Né? Será que fulano está fazendo coisa errada? Então, nós entendemos que se Jesus
sendo filho de Deus, ele fez alguma coisa errada? Não, mas ele tinha uma disciplina, ele tinha um aprendizado como ser humano aqui nesse mundo. E embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer aos seus pais terrenos, ele aprendeu a viver aqui nesse mundo, a caminhar, aos rudimentos, as coisas simples da vida, sendo Deus criador de todas as coisas, estando com Deus Pai, desde a criação do mundo, ele se tornou um homem e aprendeu as coisas pequenas desse mundo para poder ensinar para nós que é desse jeito que funciona. Nós precisamos ser orientados por Deus. Vamos em frente, Daniel. A pergunta correta, em vez da gente ficar fazendo um juízo de mérito, será que fulano fez alguma coisa errada? Igual aqueles... Lembra aquele povo que viu um cego de nascença e perguntou para Jesus, quem foi que errou? Será que foi ele que pecou ou os pais dele para que ele nascesse assim? E Jesus respondeu, nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que eu fosse glorificado, né? Então, Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre, e Deus foi glorificado na vida daquele cego de nascença, tá? Então, nós precisamos de ter essa noção de que nem sempre coisas acontecem porque você fez algo errado, ou nem sempre as coisas dão certo porque você está fazendo tudo certinho, tá? Olha só, a pergunta certa dessa questão seria essa, ó. O que eu estou fazendo é algo orientado pela palavra de Deus? Eu aprendi ou estão fazendo de maneira... Eu aprendi isso que eu estou fazendo aqui, né? Você está ali no seu dia a dia, né? Ao criar filhos, ao trabalhar na empresa que você trabalha, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na maneira com que você lida com as pessoas, com o seu dinheiro, com a sua vida pessoal, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O que eu estou fazendo é algo orientado pela palavra de Deus? Eu aprendi o que eu estou fazendo ou eu estou fazendo de uma maneira intuitiva? Eu acho que isso vai dar certo, vai dar bom, né? Então eu vou tentar, vou fazer. Eu estou achando que vai ser bom, então eu vou fazer. Você está fazendo assim ou você está fazendo essa pergunta, está dentro dos princípios de Deus, isso que eu estou fazendo? Porque nós aprendemos na primeira aula que os princípios de Deus é para dar direção. Para quê? Para que eu tenha uma vida plena, para que eu tenha uma vida feliz. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Então, se eu quero alcançar uma plenitude de vida, uma felicidade, ter alegria, ter prazer, chegar igual no livro de Eclesiastes fala, chegar nos anos da minha vida, não chegar igual o escritor do livro de Eclesiastes, que ele fala assim, olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue o dia que vocês olhem e falam, não tenho neles prazer, não tenho contentamento. Então, você precisa de perguntar para você, eu estou vivendo dentro desses princípios de Deus? Porque pessoas estão vivendo à base das consequências, né? Pessoas estão vivendo assim, olha, se eu não estou fazendo, se não deu nenhuma consequência isso que eu estou fazendo, é porque está certo. Se der tudo certo, é porque eu estava certo. Se der errado, é porque eu estava errado. E, na verdade, a gente não tem que olhar o final das coisas. Nós temos que olhar princípios. Porque o que começa errado vai terminar errado, tá? E se der certo, hoje a gente até estava comentando aqui em casa sobre alguma coisa que tem uma aparência de que deu certo. A gente fala, não, mas nem sempre fazer tal coisa dá no fim dá tudo errado. Não, tem pessoas que fez isso deu certo. Então, no nosso ponto de vista, né, porque a gente não vê
como Deus vê, parece que deu certo, mas eu não sei a vida daquela pessoa, se realmente ela está tendo plenitude de vida, se ela está tendo resultado que traz felicidade para ela. Porque o meu objetivo aqui, em trazer esses temas para vocês, é porque fazendo isso, vivendo isso, deixando Deus transformar, porque isso aqui não é uma regra, não é um conjunto de regras que eu estou trazendo aqui para vocês, são princípios que se vocês deixar observar e deixar Deus trabalhar na vida de vocês, vai trazer para vocês felicidade. Esse é o objetivo, tá? Tá cortando? Alguém pode falar comigo? Aqui não tá cortando, não. É que fechou minha câmera e eu pensei que estava cortando. Aqui também não. Tá. Então ela fechou sozinha. Então tá. Então esse é o objetivo de você aprender princípios, tá? Não regras, mas princípios, porque os princípios vão trazer vida plena, vida feliz, tá? Então a pergunta certa sempre é essa, gente. O que eu estou fazendo é algo orientado pela palavra de Deus ou é minha intuição? Eu estou olhando as consequências, não está dando certo é porque eu estou certo, está dando errado porque eu estou errado. Não. Volta sempre para os princípios de Deus, e se não tiver alinhado com o princípio de Deus, vocês podem saber que isso não vai dar bom, não vai dar bem no final, tá? Pode passar, Daniel. Então, vamos lá ver os princípios da disciplina. Nem sempre vamos enfrentar situações difíceis porque estamos fazendo algo errado, e nem sempre as coisas dão certo porque estamos fazendo tudo certo, tá? Prova disso é se você ler o Salmo 73, quando o Asaf estava assim, desgostoso da vida, porque ele começou a olhar os ímpios, e os ímpios estavam dando tudo certo para eles. Né, como se a gente traduzisse para o tempo moderno, eles tinham bom emprego, bom carro, mulher bonita, marido bonito, tudo estava dando saúde, né? Ele dizia que ele estava até gordo, no Salmo fala que ele estava, os olhos dele estavam saltando de gordura. Hoje isso para nós não é uma boa, né? Seria, nossa, ele está no corpo escultural, seria isso. Os valores mudam, né? Os princípios não mudam, os valores mudam. Então, mas o Asaf estava muito triste porque os ímpios davam certo. Então, gente, o que eu quero que vocês aprendam nessa noite é que se você está passando por um momento difícil, não é porque você está fazendo algo, muitas vezes não é porque você está errado com alguma coisa, como aqueles fariseus pensaram, quem pecou foram os pais dele ou ele para que ele nascesse cego, né? Jesus falou, nenhum nem outro. Então, se algo dá, nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre as coisas difíceis acontecem porque nós estamos fazendo algo errado. E nem sempre você está tudo bem com você acha assim, nossa, eu estou feliz, isso está dando certo porque está certo. Nem sempre. Porque lá no Salmo 73, você vai lá ver que que Deus fala para o Asaf, ele tem esse encontro com Deus, quando ele chega na presença de Deus, ele vê o fim do ímpio, que está vivendo a vida conforme ele quer, né? Que são lugares escorregadios. E então, nem sempre quando você vê alguém prosperando, dando tudo certo, você fala, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, porque tudo que eu faço não dá certo, e os outros fazem dar certo. Não, gente. Às vezes, o que você está passando é um processo pedagógico, é uma disciplina, mas não é uma disciplina Deus batendo em você com a vara, porque Ele está castigando você porque você fez coisa errada. Não, Ele está trabalhando na sua vida, porque Ele está te preparando para algo grandioso, e você precisa estar preparado para isso. Eu estou falando aqui com todas as pessoas, eu não preparei essa aula para ninguém, especificamente, mas isso daí, eu já enfrentei muita situação difícil na minha vida.
E hoje eu olho para trás, o que eu enfrentei era a pedagogia de Deus. Era Deus me ensinando para que eu pudesse ajudar pessoas, para que eu pudesse ensinar pessoas, e da mesma forma que Ele está trabalhando na sua vida, um dia você vai poder trabalhar na vida de alguém também, tá? E Ainda fala, disciplina. Sônia, Oi, querido. que Deus corrige o que ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Nem sempre a gente está recebendo uma punição ou uma disciplina porque a gente está errado, mas porque Deus está querendo mudar a gente, né? Para a gente ser melhor. Isso. É o que nós vamos ver aqui nesse capítulo 12. Muito bem, Aline. Então, disciplina tem a ver com transformação. A consciência de que tem que ser afetada, entendeu? Aqui dentro de nós estudamos o princípio da consciência pura. Então, quando você deixa Deus transformar a sua mente, a sua consciência vai ser afetada de maneira que haja crescimento. Não tem condição, gente, de Deus estar dentro de você, você está ouvindo a palavra de Deus e não haver uma transformação, você continuar a mesma pessoa. Eu lembro que a gente cantava uma música muitos anos atrás que cantava assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Vocês conhecem essa música, né? Muitos anos que eu não canto ela. Então ele fala: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Quando você está disposto a ser disciplinado, no sentido de ensinado, orientado, corrigido, deixa Deus mostrar para você o caminho, o que Ele quer que você faça na sua vida, então a sua mente vai ser afetada de uma forma positiva. E isso vai trazer para você crescimento, aprendizado. Você mesmo vai fazer as transformações que são necessárias. Mas você tem que ser uma pessoa ensinável, tá? Vamos para frente, Daniel. Vamos ler o livro de Hebreus. Vamos lá. Hebreus 12. Eu coloquei Hebreus 12, mas eu não coloquei de onde eu quero. Vamos passando, que eu vou falar onde que eu quero aqui. Pode passar, Daniel. Ó, aqui, Hebreus 12, do 4 em diante. Na luta contra o pecado, você sabe que o pecado, a Bíblia fala que ele assedia a gente o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos tentados, porque a nossa carne e o nosso espírito, eles vivem em constante briga, né? Porque a minha carne quer fazer aquilo que ela gosta. E o meu espírito quer agradar a Deus. Agora, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Claro que não. O único que derramou o seu sangue por nós foi Jesus Cristo, né? Mas Deus quer que a gente luta contra isso, contra o pecado. E a única forma da gente lutar contra isso é a gente receber a orientação de Deus. Receber a disciplina de Deus. 5, Daniel. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filho. Sempre quando você lê esse versículo, dá a impressão que Deus está arrancando a sua orelha. A gente, às vezes, até para falar com as pessoas, a gente usa esse versículo como um puxão de orelha. E olha só na linguagem, o Daniel foi muito feliz em pôr essa linguagem hoje moderna, porque ela mostra que vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Então, essa passagem que nós estamos lendo é uma palavra de ânimo. Não é para puxar a orelha, nem para desanimar vocês, mas olha só, essa palavra de ânimo ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, como a Aline falou agora há pouco. Quando Deus estiver te ensinando você, ainda que for através de algumas coisas difíceis que você passa na vida,
Porque isso aí são aprendizado. Você não é para você ficar desmaiado, né? Magoado com aquilo. Mas vamos ver o que, que é para você fazer. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina. Disciplina no que sentido? Vocês estão aprendendo isso agora. No sentido de orientar, de ensinar, né? De aplicar a pedagogia dele. Então, pois o Senhor aplica a pedagogia dele em você. O Senhor orienta você. O Senhor ensina a quem ele ama. E castiga também. Depois nós vamos ver isso aí. Ele puxa a orelha também de todo aquele a quem ele recebe, aceita como filho. 7. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina, toma tudo aquilo que você já passou na sua vida como bagagem, como orientação, como ensino, como pedagogia. Por quê? Porque Deus tratando como filho, você não vai disciplinar um filho de outra pessoa. Você só disciplina os seus filhos. Então, se Deus os trata como filhos, ora, qual o filho que o pai, que não é disciplinado por seu pai? O pai não foi dado por Deus para ensinar os seus filhos, disciplinar eles no caminho. Disciplinar não é só bater com vara no bumbum da criança, mas é ensinar, orientar. Então, se Deus está fazendo isso com você, é porque você é um filho dele. 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Então, se você não está recebendo a disciplina, se a palavra de Deus não faz nem cócega no seu coração, se você não ouve essa palavra e não tem vontade de fazer mudança em nada na sua vida, então você está agindo como um filho ilegítimo, um bastardo, não filho. O 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinava e nós respeitava. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Quer dizer, então, disciplina, orientação, é vida para você. Se você olhar para o que Deus quer ensinar para você, e você seguir as orientações dele, você vai ter chance de acertar mais na sua vida. Tá? Nós temos uma vida só. Nós não podemos pegar a nossa vida e ficar assim, jogando como se fosse uma roleta russa. Pode ser que dá certo. Vamos ver, se der certo é porque eu estou certo. Se der errado, é porque eu estou errado. Não. Volta lá naquela pergunta que eu coloquei. Será que eu estou fazendo isso pela orientação de Deus? Ou eu estou fazendo isso pela minha própria intuição? Porque Deus ele te orienta. Você não tem motivo de você fazer as coisas às cegas. Vamos voltar lá então, Daniel. Então agora vocês entenderam, né? Que a disciplina tem a ver com transformação, né? Uma maneira que Deus quer que haja crescimento, que depois que você passa por um ensinamento, que você não saia a mesma pessoa de lá. Que tudo que acontecer na sua vida, seja uma doença que você passou, como a Fer foi liberada hoje, né? Graças a Deus a Fer está aqui na casa dela, junto com a família dela. Na última aula ela estava lá no hospital. Tudo isso, né? Louvado seja Deus, a Gabriela falou muito bem, a Gabriela lá de Três Lagoas, que estava orando por você, viu, Fer? Então, olha só, gente, isso aí eu aprendi muito quando eu adoeci, por várias vezes que eu pensei que eu ia morrer, e hoje eu estou aqui, eu olho para aquilo e eu vejo que quantas coisas que eu aprendi. Por isso que eu tenho sensibilidade quando uma pessoa fica doente, porque eu já sei o que eu passei.
Então, Deus colocou, Deus tinha um caráter pedagógico na doença da Fer, na minha doença. Vocês aqui que passa também por lutas, eu sei de muitos aqui que estão passando por lutas, com saúde, com família, e estão aqui. Por que que vocês estão aqui hoje? Porque vocês querem ser orientados, tá? Ah, aqui, que legal. Então, nós estamos aqui nessa aula porque nós queremos ser orientados por Deus, mesmo com as lutas. Então, é porque eu sei que vocês, todos aqui que já enfrentaram lutas de uma forma ou de outra, mas estão aqui, é porque vocês acreditam que isso aí é para o seu crescimento. E um dia, pegando tudo isso aí, vocês vão poder ajudar outras pessoas que estiver passando pelas mesmas coisas que vocês passaram. Vocês vão poder falar que Deus é bom, tá? Que Deus é maravilhoso e que Ele cuida de você. Pode passar, Daniel. Há pessoas que não estão preparadas para o sucesso, não está preparado para um resultado positivo. Nós não falamos de lutas até agora? Falamos de luta, né? Então, a gente acha que disciplina é só quando há lutas, né? Batalhas. Eu preciso ser disciplinado para o momento, eu preciso ser orientado, ensinado para o momento ruim. Não. Você precisa também ser disciplinado, orientado, ensinado para o sucesso. Tem pessoas que não sabem lidar com sucesso, tem pessoas que não sabem lidar com bons momentos, com coisas positivas. Então, a disciplina serve para isso. Olha lá, tem gente que não está preparado para um resultado positivo. O exemplo, eu coloquei entre parênteses aqui para mim falar para vocês. O exemplo do Adão e Eva. Eles estavam no paraíso, né? Eles não tinham nenhum problema, eles não tinham dívida, eles não tinham falta de alimento, eles não ficavam doentes, eles não podiam reclamar que eles não tinham orientação espiritual, porque o próprio Deus descia e falava com eles todas as tardes, tá? Ele não tinha problema de traição no casamento, porque ele não tinha nem como que fala? Não tinha concorrência ali, ele não tinha nenhum problema, eles tinham sucesso, eles tinham tudo que eles precisavam. Então, as pessoas se corrompem, às vezes, no sucesso. É por isso que nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ser orientados por Deus todo o tempo da nossa vida, tanto nos momentos difíceis como no sucesso, porque às vezes nós não sabemos lidar com coisas boas que acontecem com a gente, e às vezes pessoas se corrompem quando está tudo bem. A sorte, a prova disso é que tem pessoas lá em cima no poder que estão se corrompendo, estão fazendo corrupção, fazendo coisas erradas, não porque está faltando alguma coisa para eles não estão roubando porque eles estão passando necessidade. Eles estão roubando porque eles não sabem lidar com aquela situação de dinheiro, de abundância, e eles não são orientados por Deus a lidar. Então, você precisa de estar trabalhando na sua vida, porque pode ser que vocês vão ter muito sucesso ainda, e eu creio em Deus que vocês vão de ter sucesso, tanto na vida profissional, como na vida familiar, ministerial. É o que eu desejo para cada um de vocês que estão aqui nessa aula. E para isso, vocês têm que deixar Deus trabalhar na vida de vocês, deixar Deus disciplinar vocês, para que, nesse momento, vocês não façam como Adão e Eva. O que corrompeu Adão e Eva? Simplesmente, gente, foi a indisposição de aprender, de viver o processo de Deus. Foi a ansiedade que eles tiveram pelo controle. Quando a serpente, Satanás, chegou e falou: é mentira de Deus. Você pode ter muito mais que isso. Você pode ser igual a Deus. Então, o que eles fizeram? Deixaram Deus de lado e resolveram dar ouvido para Satanás e pecaram, e levou a raça humana à decadência. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós se a gente não deixar Deus disciplinar, Deus orientar,
Deus usar a sua pedagogia em nós. Porque quando vinha o sucesso, a gente quer mais, a gente fica com ansiedade pelo controle, por ter, querer ser o dono do nosso nariz, e a gente mete o pé pela mão e faz tudo errado. E aí, aquela vida plena que Deus está planejando para você, você estraga tudo, tá? O homem e a mulher de Deus é formado, é transformado, não é um acidente você encontrar alguém que ama Deus, que tem uma vida de sucesso. Não que quando eu falo sucesso, eu não estou falando em ter bens materiais, nada disso, eu estou falando em ter uma vida plena, em ter uma felicidade, em ter relacionamentos saudáveis, ter um bom relacionamento com Deus. Você não encontra pessoas assim por acidente. Você encontra pessoas que já foi passado pela mão do oleiro, né? Que passaram pela roda do oleiro, foi quebrado, consertado, transformado, para ser chegado na imagem de Cristo, tá? Ninguém fica bacanão, do jeito que Deus quer, feliz, por acaso não. Tá? Se você pensa que as coisas vão ser fáceis, não vão ser fáceis. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós podemos vencer. Qualquer coisa. Eu sempre sou otimista pensando, olha, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Às vezes eu fico tão ansiosa, eu fico com medo, porque eu sou ser humano, eu fico nervosa. Ai, depois no final eu falo, mas vai dar tudo certo, sempre dá certo. Né? Porque com Deus sempre o final é feliz. As pessoas não querem ser disciplinadas, ensinadas. Hebreus 12:4, vamos ver, acho que a gente já até passou por esse versículo, mas vamos ver ele. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Quer dizer, você não resistiu bravamente. Você não luta, a gente não luta, a gente entrega muito fácil os pontos. E Deus não quer isso, Deus quer que você deixa realmente Deus trabalhar, tá? Pode passar, Daniel. Deus quer o nosso aperfeiçoamento, tá? Por que ele quer isso? Por que Deus quer essa disciplina? Ele recebe a gente como filho, porque nós somos filhos de adoção, por meio de Jesus. Então, ele nos adota, ele morre na cruz para reconciliar a gente com ele mesmo, né? Ele mesmo fez as pazes com a gente. Morreu para poder fazer as pazes com a gente mesmo. Então, ele nos reconcilia, ele fez tudo isso daí, porque ele tem uma visão para nós. Deus é visionário. Ele viu, ele quer o nosso aperfeiçoamento. Vamos lá no livro de Efésios 4:13 a 15. Olha que legal esse versículo, olha. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até, quer dizer, ele está trabalhando em nós, disciplinando nós, orientando a gente, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Assim como Cristo Deus quer que a gente seja parecido com Ele. Aí você fala, eu quero ser como Jesus, igual o Pedro falou, manda, Senhor, eu andar nessa água, eu ando. Eu quero fazer coisas que Jesus fazia. Olha, isso aqui tem a ver com o caráter de Cristo. Todo mundo quer ter poder, né, como Cristo tinha, mas isso aqui Deus não está falando que quer ser você parecido com Ele, fazendo coisas sobrenaturais. Ele quer que você seja parecido com a humanidade de Cristo, como um varão perfeito. Tá? O propósito é que não sejamos mais como menino, como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina,
e pela astúcia e esperteza de homens que induz ao erro. Você sendo orientado pela palavra de Deus, ninguém vai fazer a sua cabeça com erro. Você não vai cair nas armadilhas do erro. Por quê? Porque você está sendo orientado pela palavra, orientado pela nossa bússola, né? Sendo ensinado pela pedagogia de Jesus. Antes, seguindo a verdade, a minha palavra é a verdade, Jesus disse. Seguindo a verdade em amor, cresçamos, ele quer isso, que você cresça em tudo, né? Tanto na sua vida física, tanto na sua vida profissional, espiritual, relacionamento, ele quer que você cresça em tudo, mas de uma forma, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Se o seu crescimento está sozinho, eu nunca vi um órgão de um corpo. A Amanda estava falando de um caso que aconteceu, onde o marido dela trabalha, que um senhor, ele perdeu a cabeça dos dedos, e for achar depois a ponta do dedo dele, mas já não dava para ser usado. Por quê? Porque um órgão lá separado do corpo, ele morre, não é isso? Então, cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo. Deus quer o nosso aperfeiçoamento, ele tem um compromisso com o nosso crescimento. Deus tem um compromisso com a nossa plenitude, com a nossa maturidade. Ele não quer que a gente continue menininho, bebezinho, babando. Ele quer que a gente se deixa disciplinar. Agora, nós vamos encerrar essa aula com as 3 etapas da disciplina. Está lá em Mateus 18, nós não vamos ler, mas você pode ler na sua casa, no livro de Mateus, fala a maneira que você pode ajudar também outras pessoas a ser disciplinada, a ajudar Deus a trabalhar no crescimento das pessoas, tá? Aqui no Mateus 18 fala como a gente lidar com o irmão que está com problema, precisando de disciplina. A disciplina, ela tem 3 etapas. A primeira é o ensino, que é isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu fiz umas anotações rapidinho aqui, eu quero passar para vocês. Não espera o objetivo de Deus, né? É nos ensinar. Isso vocês aprenderam hoje. Então, Deus não tem em conta a ignorância. Lá no livro de Atos tem um versículo que fala que Deus não tem em conta o tempo que nós estávamos ignorantes sobre algum assunto. Então, a pessoa aqui, vamos supor, nós estamos aqui em 18 pessoas nessa sala. Tem assuntos que vocês não sabem. Talvez vocês estão errando porque vocês não conhecem, né? Erreis porque não conhecem as escrituras. Então, se você está vendo uma pessoa que ela tá errando, mas é por ignorância, então o que você precisa fazer? Como que você precisa trabalhar com ela? O problema dessa pessoa é ignorância. Então, você tem que abrir os olhos dela ensinando. Entendeu? Como que você trata a ignorância? Com ensino, com orientação. Então, por exemplo, Deus, quando a gente não conhecia, era o tempo da ignorância, alguém ensinou para nós o Evangelho, a gente aceitou Cristo e abriu nossos olhos da fé, e nós não somos mais ignorantes com relação à salvação. Aí tem outros assuntos na nossa vida que às vezes somos ignorantes. Alguém vem com todo jeitinho e ensina, como Mateus 18 fala que se uma pessoa errar, você vai só você e aquela pessoa e você orienta ela, ensina ela, tá? A segunda etapa da disciplina, a pessoa foi ensinada, agora eu sei. Então, a pessoa não tem mais problema de ignorância, ela já sabe o assunto. Ela foi esclarecida, mas ela ficou com dúvida. Talvez a pessoa não entendeu, né, ou ficou meio confuso. Aí vem a correção, tá? Então, você vai falar, olha,
você não entendeu, ou você não entendeu, ou eu não fui claro naquilo que você falou, eu trouxe esse outro irmão aqui junto comigo, ele vai dar outro ponto de vista sobre esse assunto, porque você precisa entender sobre isso. Porque se você ficar enganado sobre esse assunto, vai te prejudicar a sua vida espiritual ou financeira, eu não sei de que ordem, vamos imaginar, e cada um imagina na sua cabeça o assunto. Vamos supor que nós estamos ajudando alguém aqui na disciplina. Aí aquela pessoa vai ser orientada, vai ser corrigida mais fortemente, vai ao ponto de vista desse irmão, do outro irmão, o irmão está ali testemunhando um que o outro está falando, e vai ser uma coisa mais forte para aquela pessoa aprender a correção. E às vezes Deus, ele nos ensina pela palavra, de maneira que nós estamos fazendo hoje, suavemente, pedagogicamente, igual as pedagogas que estão aqui, né? Que criam, às vezes eu vou na casa das minhas filhas, que são professoras, é cheio de coisa em cima da mesa, e EVA, e cartolina, e elas inventam jogos, e aquele jeito mais gostoso de aprender, para as crianças aprender com facilidade. Então, essa é a primeira etapa da disciplina, daquela forma gostosa, né, pedagógica. Mas se não ensina, se não aprende, Deus, ele vem com a correção dele, mais forte. Por quê? Porque, às vezes, aquilo fica, é para marcar a nossa vida. E olha, não esquece do que eu estou falando. Aqui eu não estou falando de erro, de alguém que cometeu um erro e está sendo disciplinado, não. Eu estou falando de qualquer um de nós. Porque a disciplina não tem a ver com alguém que cometeu um erro, não. Tem a ver com pessoas como nós que cometem erros toda hora. Então, por exemplo, na minha vida, eu tenho um problema, vamos supor, eu vou falar bem a verdade para vocês, um probleminha que eu tenho. Vou usar o meu problema para ensinar para vocês. Eu descobri que eu tenho um problema com lactose, que causa um problema de saúde em mim quando eu como alguma coisa com muita lactose, tá? Então, na minha ignorância, eu comia lactose e eu estava sofrendo, e eu comecei a observar, acender uma luzinha, Deus tocou aqui, olha, observa as coisas que você come. E eu comecei a observar que quando eu não comia coisa com lactose, eu não passava mal. Quando eu colocava lactose, eu passava mal. Aí, então, eu aprendi, mas eu desconfiei, eu comecei a aprender, pode ser isso, mas o que aconteceu? Eu não tinha, assim, um entendimento certo daquilo ali. Aí veio, Deus falou, eu acho que eu tenho que ensinar vou ter que fazer algo que marque a vida dela, mas não é para corrigir, porque Deus não gosta de mim, é porque é para mim ficar livre desse problema. Aí eu passei, e isso aconteceu comigo semana passada, bem acentuado mesmo. Eu sofri a semana inteira. Quem tem problema com lactose já deve ter imaginado o que eu passei, né? Passei mal, daí eu falei, eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que eu vou suspender para ver o que acontece. Eu suspendi as lactose, fiquei faz uns 5 dias só, sabe? Eu não estou assim numa correção já assim aprimorada, mas eu senti que eu melhorei muito, não deu aquele problema que eu estava sentindo, fiquei bem melhor. Agora, hoje veio uma pessoa aqui em casa, sabe, que gosta muito de comer lactose, coisa gostosa, e trouxe umas coisas, pôs aqui na mesa para o café da tarde, eu esqueci de tudo, que eu esqueci, sabe, que eu não podia comer, quando eu vi, eu já tinha bebido um copo daquele, parece um todinho, sabe, assim, aquele leite com chocolate, aí, na hora, eu falei, e agora já era. Tá? Então, eu estou esperando agora o resultado. Talvez vai ser a terceira parte, que é a punição. É quando a pessoa está se rebelando contra o ensino, está resistindo ao ensino e à correção.
Porque aqui nesse ensino, se você for ler o Mateus 18, fala que você vai, ensina o seu irmão. Se ele não entendeu direito, você chama uma pessoa, a pessoa vai mostrar outro ponto de vista, e talvez ele para por ali e já resolve o caso. Mas se ele se rebela, aí vem a punição, Deus faz, Deus, tá? Então, é isso que nós aprendemos hoje é para nos animar, é para saber que Deus, não é que a pergunta certa não é sair perguntando se eu estou fazendo alguma coisa errada, o que está acontecendo comigo. Olha, aqui, só nessa telinha aqui tem 4 pessoas que eu estou vendo aqui, se não é que não tem mais alguém, que tá que pegou coronavírus. Se você pegou coronavírus porque você fez alguma coisa errada, então mais de quantos milhões de pessoas que já pegaram coronavírus? Errado, certo, morreram pessoas que servem a Cristo. Então, o que eu quero dizer é que, para quem está passando dificuldade, usa isso que você está vivendo para glorificar a Deus. Quando você encontrar alguém que estiver passando por um momento difícil, você vai ensinar, Deus me ajudou tanto, Deus, Ele me curou, Deus me resgatou minha vida naquele momento difícil, como a Fernandinha que sofreu esses dias, nós estamos tão felizes com ela aqui, né? E a Gabriela, o Daniel passou por isso, lá na casa da Miriam também, o pai dela tá, não sei, eles também a Miriam também fez exame, não sei se ela tá, o Davi, mas estão bem, graças a Deus. Então, isso daí vai fortalecer vocês, porque Deus está orientando, olha, quando você passar por uma dificuldade, fica firme, porque eu vou ajudar vocês. Vocês vão passar, mas vão passar junto comigo, tá? Porque Deus vai dar um alívio. Deus, é, quando você aceita o que está vindo, tanto de bom como de ruim, você vai ver que o resultado vai ser para a glória de Deus. Porque é Deus que sabe aonde que Ele quer que você chegue. Não é você que determina onde você quer chegar. Né? É Deus que determina, assim, eu quero que você chegue à maturidade, eu quero que você chegue à varonilidade de Cristo, eu quero que você seja um varão perfeito, eu quero que você seja uma mulher forte, eu quero que você seja um homem fortalecido, capaz de ajudar alguém, tá? Orientado pela vontade de Deus, orientado pela pedagogia de Cristo. Então, terminando com aquele versículo, não desmaie, não desanime, quando por ele você for disciplinado, quando ele estiver ensinando você, como você ensina o seu filho que você ama, tenha alegria, porque ele está te tratando como um filhinho, instruindo para o seu futuro. Porque ele disse assim: bem sei eu os planos que tenho para você, plano de te fazer bem e não mal, plano de te dar um futuro. Então, Deus, ele tem esse plano para você, um plano de te dar um futuro, um plano de te dar esperança, alegria, tá? Se hoje você está passando por alguma coisa difícil na sua vida, em qualquer área, não estou falando só de doença, não, qualquer área, se alegra em Deus, tá? Porque Ele está te preparando para coisas maiores, às vezes Ele está te preparando para o sucesso, para você saber lidar com as coisas que você vai fazer, ou se você tiver que ajudar alguém que estiver passando por uma dificuldade, você vai ter toda essa bagagem, tá bom? Que Deus abençoe, que essa palavra possa servir de ânimo para você, tá? Que você não fique desanimado, não, nunca. Que mesmo que as coisas estejam difíceis, que você esteja firme, porque Deus é muito bom, tá?
As disciplinas, Sônia, nos ajudam a crescer na confiança em Deus, né? E as tribulações e provas também nos fortalecem espiritualmente. Assim como Paulo falou, né? Que devemos nos gloriar nas tribulações, pois a tribulação produz a paciência, né? Isso mesmo. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tudo de janelinha fechada hoje? Vocês estão de mal? Vocês estão de mal comigo? Tá escondido aqui. Ai, que bonitinha, tia Gabi, irmã Aurelina aí, olha só que lindo eles ali. O filhinho da Aline, a Mimi, a carinha da Fer. Aí, vocês entenderam então o que é disciplina? Entendemos. Sim. Então, é a orientação de Deus, é a pedagogia de Deus, tá? Quando fala em disciplina, não fica com medo não, porque ainda que for uma disciplina com varinha, vai ser para o teu crescimento. Ainda que for, se for só com palavras, aproveita. Se for correção, aproveita mais ainda. E se tiver que ser a punição com a varinha no traseiro, aproveita, porque, olha, eu lembro que a cinta do meu pai era gordinho e a cinta dele era grande. Ela buscava eu lá longe. E você sabe uma coisa? Ele falava, eu vou pegar você na cinta. Quando ele falava assim, eu estava lá longe, eu falava, é sintoma dele que ele era barrigudo, eu falei, já era. Puxava pela fivela, pegava eu lá longe com a cinta dele. E quer que eu falo para você? Eu tenho tanta saudade do meu pai. E mesmo na incredulidade dele, ele me ensinou princípios que eu vejo hoje que são importantes para a minha vida. Ainda bem que ele, quando ele partiu crendo em Jesus. Alguma coisa, irmão Aurelino, para contribuir com nós? Irmã Sônia, muito bom sobre a disciplina e os ensinamentos. Nada melhor do que, né, Paulo também ele diz, né, que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Para ele, tanto faz ele ter fartura, como não ter nada, como ter, assim, ter abundância, como ter necessidade, ele aprendeu, né? Quer dizer que o sofrimento dele, ele não via como se um castigo, mas como aprendizado, né? Que ele estava aprendendo, sabe, a contentar com aquilo que Deus dava para ele, né? Entendeu? E cada cristão deveria ter esse espírito também de contentamento, né? E não ficar pensando, mas eu estou passando necessidade porque é um castigo. Não. Ele está aprendendo com esse problema, entendeu? Interessante, né? Gostei do estudo. Excelente, nota 10. Amém. É isso mesmo, é aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Tudo certo? Mais ninguém quer falar nada? Não? Então vamos terminar com a palavra de oração, agradecendo a Deus pela Fer que está aqui hoje com a gente, recuperada, em nome de Jesus, graças a Deus, né? Agradecer por cada um de vocês que estão aqui nessa aula de hoje, tá? Papai querido, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus forte, e nós podemos crer, Pai, na sua bondade, no seu amor por nós, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trata como filhos. E como filhos, Pai, nós somos disciplinados pelo Senhor, nós somos orientados por Ti. Então, nós queremos pedir nessa noite que não sejamos rebeldes às suas orientações, à sua pedagogia, os seus ensinamentos, mas que sejamos submissos como Jesus foi, que embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Que possamos, Pai, obedecer aos suas instruções, os seus ensinamentos, para que possamos ser felizes, ter vida plena. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está nessa sala, nesse momento, que possa receber do Senhor a orientação para a vida, em cada área da vida deles, Pai. Seja na criação de filhos, seja no casamento, seja nos negócios, seja no emprego, seja, Senhor, na vida espiritual, ministerial,
em cada área da sua vida, Pai, que seja entregue nas suas mãos, para que o Senhor esteja orientando, para que a gente não faça nada sem a sua aprovação, porque nós sabemos que vamos ter vida plena, vida feliz, se tivermos debaixo da sua orientação. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui hoje, e que o Senhor nos abençoe, Pai, com a tua paz, dando uma noite tranquila. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amores. Amanhã temos